Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é te ajudar nos teus comentários, te ajudar na tua aula, que estes subsídios do canal agregue ao seu plano de aula ou ao seu plano de ensino algo mais para que você chegue em sala de aula com a aula sua enriquecida e maravilhosa, para que seus alunos a cada domingo sintam o desejo de voltar no próximo domingo. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Te agradeço pela tua inscrição no canal. Te agradeço pelos teus comentários. Sempre que posso, estou respondendo os comentários dos inscritos. Te agradeço pelos teus likes, pelos teus compartilhamentos, pela tua divulgação do nosso trabalho. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação, não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se no canal. Tem uma tarjazinha vermelha com letras brancas escrita inscrever-se aí no canto direito do seu vídeo. Clique nela, aí você se tornará um inscrito. E tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos do canal. Se gostar dos vídeos, olha, dê like e mais like. Compartilhe, divulgue e recomende o nosso trabalho. Você pode ativar o sininho, tem um sininho aí também no canto direito do seu canal. Quando você ativa o sininho, você é notificado de vídeos novos. Toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, você vai receber uma notificação dizendo que tem vídeo novo no canal. Aí você vai lá e vai assistir em primeira mão, porque todas as semanas postamos vídeos das lições do domingo seguinte. Também está disponibilizado através de pasta chamada Playlists os comentários dos trimestres passados. Cada pasta é um trimestre. Você clica lá, vai assistir o trimestre que você quiser. Aí você vai compartilhar, divulgar e recomendar se assim o desejar, e eu ficarei grato com isto. A lição de hoje, a lição de número 10, datada do dia 8 de setembro de 2019, traz o título Permaneçam firmes na palavra da verdade. E o texto do dia está em 2 Pedro 1:12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. A síntese, somente firmados na inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus, podemos identificar e rejeitar os falsos ensinamentos. Então, as recomendações de Pedro nessa segunda carta é exatamente sobre a palavra. Primeiro ponto, o comentarista diz assim, relembrando verdades antigas, um chamado à lembrança. Então é reviver o que foi ensinado. Isso é pedagógico, você rememorar, relembrar, recitar o que estão te orientando, isso é pedagógico. Nós observamos que o livro de Deuteronômio é a repetição das leis. E repetição para as pessoas que estavam ali. Era uma nova geração, mas também tinha pelo menos 2 novos que precisavam relembrar, no caso de Josué e Caleb. Então é uma recitação de tudo aquilo que Moisés já havia falado anos antes, agora ele está voltando a relembrar. Então rememorar sempre é bom, faz parte do ensino e da aprendizagem. Você relembrar, recitar, reler, reviver, faz parte da memória. Então aqui Pedro está dizendo exatamente, relembrando coisas que ele já falou, para que elas estejam arraigadas, para que eles não esqueçam das instruções. Paulo também usa disso, né? Ele fala, não me canso de falar as mesmas coisas. Aí repetia tudo de novo. Isso é pedagógico, faz parte da aprendizagem. Então é a direção do Espírito Santo ensinando a Pedro e Pedro ensinando a igreja para que eles estivessem sempre em memória. Quando o próprio Pedro diz na sua carta, no capítulo 1, versículo 18, sabendo, é gerúndio, sabendo que não foi com coisa corruptível. Quer dizer, esse sabendo aí, esse gerúndio, quer dizer, nunca se esqueçam, sempre tenham memória. Quer dizer, então por isso é sabendo, né? Então isso é rememorar, isso é relembrar as coisas, as palavras e as instruções de Deus através dos seus obreiros. Segundo ponto é a importância da recordação. Você se recordar das palavras, se recordar dos ensinamentos. E João disse isso, quem tem ouvido, ouça. Então sempre está em memória. A memória foi nos dada exatamente para isso,
para guardar a palavra de Deus. Quando o texto de Davi diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é exatamente isso, não é no coração carne, no coração alma, no coração memória, no coração conhecimento, nas faculdades da alma é que a palavra deve estar arraigada. E isso nós vamos sempre recordar, sempre guardar. Alguém até fala que a recitação de uma coisa por longos dias, talvez 20, 30 dias, todos os dias a repetição, ela acaba que fica arraigada e não se esquece mais, faz parte da memória. Então nunca mais você vai se esquecer daquilo que se repete durante 20, 30 dias ininterruptamente. Pedro, quando ele fala de partir, ele tinha consciência da memória. Por mais que os discípulos naquela ocasião, eles não esperavam partir, eles esperavam ser arrebatados vivos, né? Paulo diz isso, né? O mesmo Senhor descerá do céu com larido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E nós, ele se inclui, nós os que estivermos vivos. Então essa era a perspectiva dos discípulos, que Cristo voltasse por aquela ocasião. Então eles esperavam que fossem serem arrebatados vivos. Todos eles tinham essa perspectiva. Ninguém estava olhando para o futuro longínquo, que Cristo ia voltar no futuro bem distante, não. Eles estavam inseridos e acreditando naqueles que iam presenciar o arrebatamento vivos. Agora, eles esperavam trabalhando, não no comodismo. Houve um período que a igreja esperava o arrebatamento e parou todas as atividades. Estudar para quê se Cristo está voltando? Trabalhar para quê se Cristo está voltando? Eles esperavam de Cristo de braços cruzados. Agora, Pedro ele está dizendo que ele espera Cristo, mas trabalhando, a vida correndo normalmente, mas mesmo assim ele esperando a Cristo. Essa é a situação nossa. Nós estamos esperando Cristo, mas não vamos parar de estudar. Estamos esperando Cristo, mas não vamos parar de trabalhar. Esperando Cristo, mas não vamos parar de planejar. Esperando Cristo, mas não vamos parar de projetar. Agora, se ele vier no meio do projeto, no meio do planejamento, no meio do estudo, no meio de qualquer trabalho, nós vamos com ele, porque estamos preparados para subir com Cristo. Segundo ponto, a autenticidade da palavra. Pedro está falando de um ensino verdadeiro, segundo tópico. Isso é porque existem muitos falsos ensinos. E a juventude deve estar atenta para esse tipo de ensino que ora quer graçar no meio da igreja. São os modismos que vão e vêm, são a falsa teologia da prosperidade que não tem embasamento bíblico, são as guerras espirituais malucas, até diversos escritos para jovens, mostrando uma guerra de anjos com demônio, uma guerra que são equiparadas. Essas guerras espirituais que são ensinadas, pregadas, ilustradas e escritas nos seus livros e artigos, dizendo que o diabo tem o mesmo patamar de poder com Cristo e depende da igreja orar, consagrar e jejuar para Cristo ganhar, ou se o fracasso da igreja em relação ao pecado é o diabo derrotando os anjos. Isso não existe. Então, esses falsos ensinos em relação à santidade, falsos ensinos em relação à salvação, falsos ensinos em relação à santificação, eles devem ser jogados por terra através do verdadeiro ensino. Então, o jovem que lê a Bíblia, ele sabe o que está escrito nela. O jovem que estuda a Bíblia, ele sabe se defender desses tipos de ataque. Os jovens que estudam a Bíblia e são leitores e sempre estão com ela em punho, ouvindo boas palestras, bons comentários, lendo os bons livros, eles vão saber se defender aos ataques da fé, frente ao marxismo cultural, frente às ideologias que ora surgem nas faculdades. Isso só é possível se nós conhecemos bem a Bíblia. Se nós sabemos manejá-la, sabemos o que está escrito, então nós vamos rebater todos esses achaques que vêm contra a palavra de Deus com a própria palavra. Nada podemos contra a verdade se não for pela verdade. O segundo ponto do segundo tópico é o testemunho ocular. Isto é, Pedro ele foi uma testemunha de Cristo. Ele vivenciou a vida de Cristo, o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Então ele pode falar com prioridade aquilo que ele presenciou. Ele é uma testemunha ocular. Então ele escreve daquilo que viveu. Ele fala daquilo que ele aprendeu do próprio Cristo. Nada mais autêntico do que isto. É a testemunha ocular. E não só Pedro, mas como Paulo diz, mais de 500 irmãos na época da ascensão de Cristo ao céu estavam vivos nesse período. Ou mais de 500 viram ele
ser assunto ao céu. E uma boa parcela estavam vivos quando Paulo escreve a carta aos Coríntios. Então, as testemunhas oculares, ela tem o seu testemunho de fé, porque viram, presenciaram, tem os detalhes, e você vai fazer essa equiparação de uma testemunha com a outra. Então, os testemunhos batem porque são real, porque foram tocados pela morte, pela ressurreição de Cristo, pelo poder transformador de Cristo. Então, isso faz-nos bem. Quando lemos os testemunhos das testemunhas oculares, a nossa fé é acrescida, é agregada, e nós sabemos que estamos no caminho certo. Outro ponto é o valor da experiência que Pedro está dizendo. E que experiência? A experiência de sofrimento, a experiência de sofrer pela causa de Cristo. Toda essa experiência, elas podem também ser nossa experiência, porque Paulo ele escreve em Romanos que a tribulação produz paciência, a paciência é experiência. Então, às vezes, o sofrimento nos traz experiência. E não só no sentido de sofrimento, mas na experiência com Cristo. Pedro teve experiência com o seu Criador, em saber que ele era onisciente, em saber que ele falava as coisas corretas e as profecias que ele diziam aconteciam. Então, ele teve experiência com isso. Então, nós podemos também ter esse tipo de experiência com o nosso Cristo. Por mais que saibamos que a vida cristã não é um mar de rosa, mas as experiências que as labutas da vida nos trazem fazem-nos fortes, experientes e com confiança, esperança e o amor de Deus no nosso coração. Agora, as nossas experiências com Cristo é através da comunhão com Ele, da fidelidade com Ele, do diálogo, da oração, das respostas que Ele nos dá. Aí nós temos uma experiência pessoal e cada jovem precisa da experiência pessoal com seu Criador. Terceiro tópico é o valor da palavra profética. Pedro fala palavras proféticas. Ele fala da volta de Cristo, ele fala da situação dos cristãos, ele fala da situação da igreja, porque dele recebeu de Cristo, recebeu do Espírito Santo esses ensinos, então ele fala essas palavras proféticas. Então o valor da palavra profética, principalmente o futuro nosso, principalmente o arrebatamento. Pedro fala da terra que os elementos ardendo se desfarão. Ele tinha conhecimento e profetiza sobre isso. Então nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Mas para estarmos preparados para o arrebatamento, nós precisamos conhecer a Bíblia, o arrebatamento, os detalhes, e confiar nisso através da fé e nos preparar através da palavra, que a palavra nos dá diretrizes como estar preparado para o arrebatamento de Cristo. E ainda a palavra iluminada, porque a palavra revelada é a Bíblia, ela já está revelada. Agora, quando vamos ler a Bíblia, aí vem a iluminação da nossa mente, não uma revelação. A Bíblia já é uma revelação. Mas quando lemos a Bíblia, temos uma palavra iluminada. E esta palavra iluminada nos serve para falar aos jovens, para falar à igreja, para falar uma mensagem, um ensino. É a iluminação que o Espírito Santo dá. Quando lemos a Bíblia, através da meditação, ele nos coloca instruções a partir de uma palavra revelada. Então é isto que é interessante você estar presente nos cultos de ensino, nos cultos públicos e nas escolas dominical para receber palavras iluminadas para o seu viver, para a sua caminhada. E por fim, a palavra de Deus ela é a palavra inspirada. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então a palavra de Pedro, as cartas de Pedro foram inspiradas pelo Espírito Santo. As cartas de Paulo, os livros, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Essa inspiração é para que a igreja viva bem, para que a juventude tenha sucesso, para que a igreja seja sucedida, seja abençoada, tenha uma caminhada próspera, saiba se desviar do mau caminho e ir em direção ao céu. Por isso que a inspiração, na nossa caminhada, o que nos guia é a palavra. Por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas que caminho? E que pés? Essa caminhada espiritual, a nossa trajetória, a nossa vida, os pensamentos, as nossas ações, ela é dirigida pela palavra de Deus, até chegarmos nas nações celestiais, cumprindo sim a promessa de Cristo. Portanto, professor e professora, Deus em Cristo te abençoe. Boa aula para com os nossos jovens.